Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Conhecendo as Profissões. Hoje nós iremos trazer uma profissional formada no curso de arquitetura. Para quem está aí do outro live, né, tanto os nossos alunos do Colégio Lourenço Filho, quanto os alunos do Colégio Vega, eu acredito que vai ser um momento bem interessante para vocês conhecerem mais sobre esse curso de arquitetura, né, terem uma noção de como é que está o mercado de trabalho, quais são as áreas de atuação. E antes da gente começar, eu quero dizer, né, que o nosso projeto Conhecendo as Profissões, ele é vinculado à etapa de orientação profissional dos alunos da terceira série do ensino médio. A gente sempre está trazendo, né, profissionais diferentes, de cursos diferentes, para o aluno com mais clareza, autonomia e também praticando o autoconhecimento, ele fazer uma escolha mais assertiva, né, nesse momento que é bem importante na vida de vocês, né, de vocês que estão aí nos assistindo. Então, hoje, a profissional convidada é a Joana Ximenes, que desde já nós queremos agradecer, né, por ela ter aceitado o convite de estar aqui conosco. E eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dela. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Fortaleza, pós-graduada Master em Arquitetura e pós-graduada em Arquitetura de Hospitais, Clínicas e Laboratórios. Atuou na linha de frente, estruturando o Hospital Estadual Leonardo da Vinci, que é referência no combate da Covid-19. E atualmente, desde 2013, ela atua na área de arquitetura de edifícios de saúde. Então, Joane, seja muito bem-vinda à nossa live e este momento, né, fica com você. Obrigada, Mayara. É com muito prazer que a gente vem compartilhar um pouquinho, né, dessa vivência com a arquitetura e de como a gente teve a identidade com ela de uma forma tão cedo, né, de como explicar para as pessoas, para os alunos que estão aí na dúvida, se vale a pena, se tem interesse e como entender que essa escolha ela não é para a vida toda, né? A gente passa o tempo aprendendo, o tempo agregando e trazendo conhecimento para que a gente possa sempre estar sendo um profissional melhor e que a gente não pode parar de estudar, né? Nunca. Se a arquitetura não der certo no primeiro momento, a gente sempre vai poder recomeçar, mas gosto muito do que eu faço, então, sem dúvida nenhuma, não consigo me imaginar fazendo uma outra coisa. Essa foi a escolha mais assertiva na minha vida. Então, vamos aos questionamentos. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, tá, Joane? E a gente acredita realmente vai ser um momento muito rico, né, dos alunos tomarem essa consciência, né, de uma escolha realmente vinda do que eles gostam, né, desse interesse, se for essa a profissão que eles querem, né. Então, esse é o momento de vocês aí do outro lado tirarem suas dúvidas, né? Fazerem suas perguntas e assistirem aqui a live, que acredito que vai ser muito legal para vocês descobrirem, né, mais sobre esse curso de arquitetura. E a nossa live, pessoal, como vocês já puderam assistir das outras vezes, ela é dividida em algumas temáticas. E aí, vamos começar com a primeira temática. Mas antes disso, é importante a gente falar que as perguntas que temos aqui foi criada por duas alunas, uma do Colégio Lourenço Filho da Parangaba e outra do Colégio Vega, que tem bastante interesse no curso de arquitetura. Elas mandaram as perguntas, então desde já a gente agradece a colaboração e o interesse delas nesse curso. E vamos começar a nossa live pela temática da escolha profissional. Então, assim, Joane, a gente sabe, né, que essa questão da escolha profissional, de como que você escolheu essa profissão, se você teve alguma referência, é um momento bem importante também dos nossos alunos entenderem um pouco mais. Então, as perguntas que temos aqui é quais os caminhos a levaram para você buscar a área de arquitetura? Sem dúvida nenhuma, eu tive o apoio dos meus pais, né? Eu tive a influência deles em enxergar, né, potencial para o que eu demonstrava em casa, enquanto ainda na escola, pelo que a gente conversava, pelas atitudes, pelas análises, o olhar para as situações, né, para as coisas mesmo. Então, desenvolvendo desenhos em casa desde cedo, quando chegou no momento da faculdade, conversando com meu pai, e ainda consegui fazer alguma coisa voltada à criação também, de imediato,
não entrei para arquitetura, né? Muito importante dizer isso, deixar isso claro. No momento da escolha, fiz vestibular na Universidade Estadual, fiz vestibular em todas as faculdades que tinham na época, tentando entrar em uma delas, fosse pública ou particular, né? E de imediato não passei de primeira para arquitetura, passei logo para publicidade. Cheguei a cursar 3 semestres de publicidade. E daí meu pai chegou e disse, vamos tentar de novo? Acho que agora vai dar certo. E deu, né? Passei, foram 5 anos e meio de faculdade. Durante a faculdade, a gente ainda teve uma troca de grade curricular, né? Porque estava em mudança ainda entrando conteúdos novos, e eu dizia, tá tão longe de eu me formar, então por que não umas cadeiras a mais, né? Para sempre estar agregando. E acabei fazendo o curso em 5 anos e meio. E depois, assim que terminei, ainda perdida, sem a certeza de que era aquilo mesmo que eu queria, tentando entender como o mercado funcionava, tentando enxergar a dinâmica e as oportunidades que teriam. Tentei investir um pouco mais e já comecei logo uma outra especialização, né? Então, o não parar de estudar, né, fez com que eu acho que eu tivesse a cabeça tão aberta hoje, né? E sempre olhando que não adianta parar. Não que a gente saiba tudo, né? Porque eu acho que a gente nunca deve pensar nisso. A gente deve sempre estar disposto a estar aprendendo um pouquinho mais. Mas foi o que fez com que eu me encontrasse. Porque sempre estudando um pouco mais sobre a arquitetura, eu identifiquei que, de fato, eu não conseguiria fazer uma outra coisa. Mas que dentro dela, daquela gama de opções que a gente teria, eu iria encontrar um nicho e ali, sim, fazer a minha atuação com o que me realizaria, né? Sim, importante, né? Porque com essa questão das gamas de oportunidades, digamos assim, das áreas de atuação, você, além de escolher a arquitetura, né, que é uma escolha que você já queria, dentro dela você fez outras escolhas do que mais fazia sentido para você, né? Então, isso. É importante a gente entender sobre isso, né, que quando a gente escolhe um curso, mesmo assim tem outras áreas dentro daquele curso que a gente vai tendo mais afinidade ao longo da graduação, né, e vai trilhando nossa carreira, né, com essas escolhas que a gente vai fazendo. Importante, Joane. E temos a outra pergunta que diz assim: quais foram suas expectativas sobre o curso e o que te motivou a fazer o que você faz hoje? Eu acho que eu comecei o curso sem expectativas. Eu não imaginava em criar um escritório, ser uma arquiteta renomada, assinando grandes projetos. Acho que eu ainda entrei na fase de tentar me encontrar mesmo. E eu acho que é essa fase que muitos começam a faculdade, né? E até uns 6 anos atrás, ainda me perguntavam, tem certeza que é arquitetura? Eu dizia, não dá para ser outra coisa. Eu posso até pensar em outra coisa, mas eu vou ser arquiteta antes, né? Eu preciso que me conheçam como arquiteta, porque é isso que eu gosto de fazer. E até então as pessoas ainda não entendiam. E aí veio a especialização de arquitetura da saúde, né? Arquitetura de clínicas, hospitais, clínicas e laboratórios. Na primeira especialização, na verdade, eu só tive um pouco mais de visão sobre todas as áreas de atuação que o mercado tinha a ofertar. E aí a gente vai falar sobre... nas disciplinas a gente tinha a arquitetura, que falava sobre edifícios institucionais, sobre edifícios de hotelaria, que aí eu vou falar de prédios de hotéis, né? Ou então de casas de teatros, de como construir teatros. Aí vinha o restauro, como restaurar edificações que são tombadas, que são partes do patrimônio histórico, né, das suas cidades, do país. Como fazer um paisagismo que vai proporcionar ali, né, as sensações para as pessoas que vão estar entrando nos ambientes, sejam eles, né, seja ele qual for, criando paisagens, construindo ambientes
de recuperação para algumas pessoas, construindo ambientes que fossem espaços de relaxamento ou áreas de convivência em que tivesse a necessidade de ter a vegetação envolvida, né? Áreas de convivência de condomínios, que precisa do paisagista, né? Precisa do arquiteto responsável para assinar a estrutura? Precisa, mas precisa também de paisagista para completar o projeto, né? Então, são essas diversas áreas que foram, e aí eu conheci a arquitetura da saúde, né? A gente fez uma disciplina inicial na faculdade, mas a gente teve essa oportunidade de estudar um pouquinho mais e entender que ela era um pouco mais complexa. Não tinha até então brilhado os olhos. Continuava vendo como outros mercados. E continuei trabalhando na área de interiores, né? Atuei em algumas lojas como consultora de vendas, onde eu desenvolvia ali trabalhos de desenhar a casa das pessoas. E aí sim, comprei o apartamento, quero deixar ele bonitinho. Então vamos lá na loja e vai ter um consultor, que é um estudante de arquitetura, um arquiteto recém-formado, que vai te ajudar nisso. Não era tudo, né? Ainda não era isso que brilhava o olho. E vamos caminhar mais um pouquinho, né? Vamos continuar estudando e trabalhando, tentando ficar na área, tentando ver outros profissionais desenvolverem trabalhos, né, específicos, enxergando que tinha outros profissionais que só atuavam em determinadas áreas e ainda me questionando, né? Onde vamos parar, o que vamos fazer? Mas somos arquitetos, né? E aí comecei a participar de Casa Cor, fui premiada, né, na primeira participação, depois fiz mais 2 e continuei trabalhando. E aí foi a oportunidade de trabalhar na unidade de saúde. Quando eu entrei na unidade de saúde, estando nela todos os dias, me deparei do quão complexo era aquele mundo. Ali sim era a construção de onde eu começava a me encontrar, né? Vendo a experiência do paciente, vendo a vivência do profissional de saúde todos os dias, vendo a vivência das pessoas que trabalham só para apoiar o profissional de saúde que está ali lá na linha de frente com o paciente todos os dias, vendo o familiar sofrendo, como melhorar os espaços para aquele familiar que estava ali aguardando uma espera de um paciente, ou mesmo o que a gente teve que falar com muito mais frequência, por que não fazer o aconchego do paciente, do familiar que estava à espera de reconhecimento de óbito, né? Que foi o que a gente passou nessa pandemia. Então, reestruturar a unidade de saúde foi o que me começou a brilhar o olho, né? E quando eu tomei a decisão de fazer a especialização. E aí meu pai dizia, você vai fazer a especialização na área da saúde, mas você já está dentro da unidade. Você daqui a 3 anos, quando você terminar a especialização, você já vai ter um diferencial, porque você já vai estar dentro de hospital todos os dias. E aí eu dizia, pai, não é suficiente. Pai, não é tudo. Porque o olhar dele para a situação era diferente do meu. Quem estava na vivência, entendendo a necessidade de estudar mais, de conhecer mais, era eu mesma. Então era uma decisão minha. Aí nesse momento eu disse, não, agora chegou a hora, né? E aí foi quando a gente terminou a especialização e veio a pandemia. E aí a oportunidade de mostrar para mim mesmo que a decisão tinha sido a mais assertiva. Porque, de fato, a gente não precisa nem falar em remuneração nesse momento. Mas é muito natural e é explícito o amor que eu tenho em trabalhar na saúde. É um envolvimento que, para mim, da minha forma hoje, eu acho belo em dizer que do jeito que eu posso, eu salvo vidas. Então, é por isso que eu digo que existe a realização e existe um momento de entender, né? Que isso tem que vir... A gente começa com a ajuda dos pais, quando apoiam, quando pagam a nossa escola, quando pagam a nossa faculdade, ou quando a gente tem que ir para uma faculdade particular, né? E quando você vê que você consegue depois tomar as suas próprias decisões, né? E enxergar os resultados. Então, hoje foi esse caminho, né? Que a gente trilhou e estamos aí, colhendo hoje
colhendo hoje frutos, porque em meio à pandemia a gente conseguiu ter um desenvolvimento de um trabalho diferenciado. Não diria que foi um trabalho de grande valor monetário, né? Não fiquei com muito dinheiro por causa da pandemia, mas a experiência que me trouxe me faz um profissional diferente do antes e do depois, dentro da área de arquitetura. E aí não falando da saúde, mas um profissional que entre 4.700 profissionais que temos hoje no estado do Ceará, talvez eu esteja dentre os 15, no máximo, que tivemos aí na linha de frente durante a pandemia. Estou sendo muito generosa, porque eu acho que eu não consigo chegar nem no 10. Então, tá de bom tamanho, né? Acho que a escolha, de fato, ficou assertiva e fez com que eu entendesse o caminho até aqui. Sim. E também entender, né, Joane, qual é o seu propósito dentro da arquitetura, né? Quando eu vi você falando, a palavra que me veio foi reconhecimento, e sem ser um reconhecimento, como você até mesmo disse, né? Salarial, monetário, financeiro, né? A gente não está falando só disso, mas o reconhecimento daqueles pacientes que estão lá no hospital, né? De como é que você poderia ajudar no próprio ambiente, para favorecer o ambiente de certa forma. O hospital já é um local assim, né, que as pessoas não gostam muito de estar, né, que alguns deixam seus familiares lá, não sabem, né, se voltam, exatamente, não sabem se retornam. Então, que momento delicado. E assim, a sua atuação dentro disso, quão importante ela é, né? Muito bom ouvir o que seus relatos, suas experiências, né, e aonde você chegou e, como você disse, né, brilhou seus olhos. Muito importante isso. E vamos dando continuidade à nossa live. Nós vamos agora para a temática, né, de graduação. E a pergunta que nós temos aqui, Joane, é assim: quais habilidades um estudante precisa ter para se destacar na graduação? Se eu disser que eu nunca reprovei nenhuma cadeira na faculdade, eu vou estar mentindo. Mas, sem dúvida nenhuma, né, a gente precisa estar envolvido em todos os processos dentro da faculdade. Engajado em vários nichos, conversando com os alunos mais antigos, né, com os professores que têm mais experiência, né, essa troca, né, esse foco de engajamento. A gente nunca sabe tudo e nem a gente nunca faz nada sozinho. Então, acho que a gente entender que tem essas pessoas para ajudar a gente é algo que não pode faltar. Faz de novo a pergunta para ver se eu respondi. Quais habilidades, né, um estudante precisa ter para se destacar na graduação? Para as habilidades, eu acho que a gente pode estar... Eu preciso saber desenhar? Eu preciso ter uma noção. A faculdade vai te ajudar a desenvolver isso. Eu preciso saber 100% de matemática, física? Não. A faculdade vai te direcionar aos conteúdos que você precisa ter noção. Você precisa ter maior conhecimento, né? A história vai ser importante, sem dúvida nenhuma. Ela vai estar presente em todos os outros momentos. Porque, como a gente falou anteriormente, a arquitetura vai estar presente em tudo. Em todas as coisas, passou um arquiteto por trás. Antes de tudo ser utilizado, alguém pensou, pode até não ter tido o nome de arquiteto e nem ter tido a faculdade, mas alguém com habilidades, né, passou por ali, habilidades próprias do arquiteto, passou por ali para pensar em como aquele espaço funcionaria. Importante isso, né? Como você está dizendo, essa questão das habilidades, assim, de ou saber desenhar ou ter o conhecimento, mas que na graduação eles também podem desenvolver essa habilidade, sim, né? Não é questão de somente ter, mas eles podem aprimorá-las, digamos assim. Sim. Né? Quando eu fiz faculdade, quando eu fiz vestibular, na verdade, ainda existia o teste de aptidões na UFC. Eu não passei no teste de aptidões da UFC. Eu fiz curso para desenvolver, para aprimorar e não consegui passar na prova. Mas na Unifor, você tem disciplinas que fazem o desenvolvimento do desenho, né?
Você não precisa desenhar tudo. Eu não tenho que aprender a desenhar uma pessoa para estudar arquitetura. Eu preciso ter referências de como fazer desenhos técnicos. Que a faculdade te faz desenvolver isso. O olhar do arquiteto é diferenciado. E dentro da faculdade, ele te proporciona isso. Nas aulas de fotografia, nas aulas de desenho, na disciplina de psicologia ambiental, né? Então, tudo isso faz com que você... Na disciplina de história... Então, tudo isso faz com que você crie uma percepção diferente das coisas, dos usos, das pessoas, né? Dos espaços. Então, acho que essas são as habilidades. Excelente, Joane. Temos uma pergunta que eu acredito que você já entrou um pouco nela, mas é bem pertinente. Que diz assim: ter conhecimento da arte e cultura é um requisito básico para estar na graduação? Eu acho que sim. Você não tem como desenvolver as percepções sem fazer análise sobre a cultura, de como as pessoas vão viver no espaço, vão utilizar os ambientes, né? Eu digo muito que eu não consigo desligar o botão do ser arquiteta. Eu não sei onde é esse disjuntor, porque o tempo todo você está analisando tudo. Você faz uma foto, você fez uma análise. Você não encaixou a câmera naquele ponto aleatório. Você queria mostrar alguma coisa, você pode até não dizer, a foto não diz, mas quando você fez, você pensou. Já tá no automático, né? Essa informação já foi criada, já está na memória. Já faz parte. Importante. Legal. E agora, Joane, nós vamos entrar no nosso próximo bloco, né, das temáticas, que são áreas de atuação. E aí, sempre lembrando, pessoal, que essas perguntas, né, foram as alunas que a gente não conseguiu que elas estivessem aqui na live conosco, mas elas fizeram as perguntas, tá? Que é a Clara, do Colégio Lourenço Filho, e a Fernanda, do Colégio Vega. E agora, entrando nessa temática da área de atuação, nós temos uma pergunta que diz assim: a arquitetura pode agir no campo digital? Se sim, como? Estou aprendendo. Esse é um desafio, né, depois da pandemia, mas ela pode atuar sim. Hoje, inclusive, é uma das coisas que eu estou desenvolvendo na minha proposta de Instagram, né, no @arquiteta Joane Ximenes, e a gente tenta de forma educacional colocar muitos conteúdos para que fique dinâmico, você entender quando você conversa com o arquiteto, às vezes tentando fazer com que aquela linguagem esteja mais próxima do próprio cliente que vai conversar com você, né? Como eu comentei anteriormente com você, às vezes a gente já fala tão automático sobre termos técnicos que você não se dá conta de que você não passou a informação correta, porque para você tem um significado e para o leigo é outro. E você falou grego, ele não entendeu aquela mensagem, né? E tem campo também para você fazer desenvolvimento de projetos, só que precisa você fazer um estudo bem feito, uma consultoria bem feita, para que sua empresa possa embarcar nessa área. É um meio novo para todo mundo, né? A gente está aí para estar acreditando nos desafios que nos são proporcionados, e esse é um desafio para mim do momento. Mas que tem como atuar, temos sim. Sem dúvida nenhuma. Legal, Joane. E assim, a gente percebe que todas as profissões, né, como a gente estava falando anteriormente, estão se adaptando, né, esse meio digital, que veio com força total, digamos assim, né, mas que nós estamos, em termos de profissões, né, profissionais gerais de todas as áreas, nos adaptando a essa rotina de como se inserir melhor nesse meio digital, como ser assertivo, né, para o nosso cliente, como você falou. Então, é importante saber a necessidade do cliente, o que é que ele deseja. E acontece que o meio digital favorece a conexão, né, entre você que está aqui e o outro que está lá longe, mas consegue acompanhar o seu trabalho. E consegue perceber que o que a gente faz por amor, né? Que é como a gente falou, tem que ter o brilho, tem que ter paixão. A paixão passa? Dizem que sim, né?
Mas aí vem o amor. O que é amor, o que é de verdade, a gente sabe que fica, né? Então, acho que eu fui apaixonada pela arquitetura na faculdade. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, até brinco com alguns amigos que ela é meio bandida. Porque ela faz a gente sofrer até a gente entender, de fato, aonde a gente precisa atuar, aonde a gente vai ter uma remuneração melhor. Porque tem um mercado enorme, né? Tem muita opção para você ser profissional de arquitetura. E dentro da faculdade a gente vê que é só o começo. Dentro da faculdade a gente tem só uma noção do que o mercado está lá fora. Mas o mercado está o tempo todo mudando, né? Adaptando, atualizando, né? E é por isso que eu digo que a gente não pode parar de estudar. Não tem como. E nem dá para a gente pensar em trabalhar só. Depois que eu tive a oportunidade de entrar na unidade de saúde e perceber o quão importante é o desenvolvimento das atividades com a equipe multidisciplinar, que você vai envolver o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o psicólogo, o assistente social, o nutricionista, o farmacêutico, me ajuda? O médico. Sim, o cirurgião, sim, que é outra especialidade. Aí você vai ter várias diversidades de especialização, né, na área da medicina. O zelador, o pintor, o eletricista. Para acontecer, né, para acontecer, tudo vai ter que estar ali, ó, conversando, se entendendo, sabendo da existência do outro. E isso na cadeia da gestão sempre vai mostrar que se aquilo ali tiver tudo conversado, a gente vai conseguir dar um resultado melhor, né? E aí, no final, o que os donos querem são números, né? São números melhores. Se você vai ter a cadeia, a base ali conversando melhor, esse resultado vai aparecer, né? Então, acho que é por aí. Uhum. É importantíssimo isso, né, Joana, assim, que você está trazendo. Todas essas questões que nós estamos conversando aqui hoje, mas isso de que os ambientes também se fazem por todas as profissões, né? E às vezes, minimamente, você precisa entender um pouquinho da profissão do outro, né? Sim. E o seu diálogo em termos de profissão, né? De mostrar o seu trabalho, de se relacionar com as outras pessoas, né? Dizer assim, o que é que você pode fazer por aquele local, por aquelas pessoas, em termos não só de paciente, mas de colaboradores, né? Quanto isso surge entre a gente, né? De forma geral, em todas as profissões você precisa entender um pouco o trabalho do outro, o outro precisa entender do seu trabalho, e esse diálogo que é tão importante. E aí vem o que a pandemia trouxe, que eu acho que é de maior aprendizado, a empatia, se colocar no lugar do outro. O profissional de arquitetura, isso é imprescindível. Você não tem como atuar na área do outro, eu diria até que na bolha, que é o espaço que o outro usaria, né? Sem saber como que ele está se sentindo, o que ele vai fazer, né? Essa análise. E se você não chegar, se você ficar só sentado ali esperando, botando o que você acha, tá errado. Você tem que fazer o que o outro precisa. Você tem que entender, se colocar de fato, né? Para você ver como que você vai poder fazer para otimizar aquele espaço, o serviço, o fluxo. Não tem como você trabalhar só ali atrás. Então, essa dinâmica de hospital me trouxe muito, me proporcionou muito isso, de perceber mais isso, de ter mais empatia com a dor do outro mesmo. E graças a Deus, né, pudemos aí estar desenvolvendo alguns trabalhos que inclusive começaram também no online com esse foco de estar se colocando e das pessoas via redes sociais estarem identificando a gente, entenderem que a Joane está trabalhando dentro do hospital, mas que ela tem sensibilidade, que essa sensibilidade ela pode ser desenvolvida. Você, como psicóloga, sabe disso melhor do que eu. Pode. Mas a gente também tem o nosso pedaço, que é de responsabilidade nossa. De deixar, permitir que aquela sensação chegue até você. A dor do outro, né? O sorriso que você vai dar para o outro. A forma que você vai dar o bom dia para outra pessoa. Para poder você chegar e conseguir conversar, né? Sim. Então, essa empatia, eu acho que
que gera muitas conexões e permite com que o resultado de trabalho seja infinitamente superior. Com certeza, concordo demais com você, a questão da empatia, né, dessa habilidade, e que vem juntando várias outras, né? A comunicação, como você disse, a forma de você chegar e conversar com aquela pessoa, a pessoa entender que você tem uma sensibilidade, né, para saber qual a necessidade dela, o respeito, colaboração, enfim, né? São várias habilidades que, além do profissional de arquitetura, né, a gente está trazendo outras lives aqui, e a gente sempre fala que é importante, né, digamos, para esse profissional do futuro, que vai lidar tanto com as pessoas, né, com as pessoas, e nós somos diferentes, temos nossas individualidades, então é extremamente importante tudo que a Joane está trazendo aqui hoje, e concordo bastante com o que você disse, está sendo excelente o nosso momento aqui, pessoal. E continuando, vamos para mais uma pergunta, né, dentro da temática de áreas de atuação, que diz assim: quais foram as suas maiores dificuldades para escolher a área que você atua hoje e como que se deu esse processo? Acho que eu já respondi um pouquinho, né? Mas a minha dificuldade, eu acho que foi separar a razão e a emoção. Entender até onde era o problema do outro e até onde o meu trabalho podia ajudar no problema do outro. Porque tá dentro de unidade de saúde, você conhece muito a dor do outro. E eu voltava muitas vezes para casa com aquele problema para mim. Eu trazia muito. Acho que foi um amadurecimento que a pandemia me trouxe, de entender até onde é meu e até onde o problema é do outro. Na verdade, vou te dizer, quem me contou isso foi a minha psicóloga, que virou minha amiga, que foi a psicóloga que apoiava a gente durante a pandemia, né, no hospital. E ela disse para mim, esse problema não é seu. Quando o problema não for seu, você vai devolver. Então, foi um amadurecimento que a pandemia me trouxe e que, com o passar dos anos, né, fez com que que eu me entendesse mais no meu propósito, né, no que eu preciso fazer enquanto profissional mesmo. Porque não é fácil, não, você passa por muitas interferências, né? A vida da gente não é igual. E eu passei por um momento em que eu vi que o olhar de uma pessoa sobre a estrutura de saúde precisava ser diferenciado quando eu precisei ser a paciente. Então, durante o meu processo de atuação, logo no início na saúde, eu tive um câncer. E aí eu fui ser a paciente. Eu fui entender que eu precisava melhorar aqueles espaços para as pessoas, né? E percebi o apoio de pacientes que já tinham sido recuperados, recebi apoio de familiares de pacientes que já tinham sido recuperados, né? E sem contar com a minha família que estava ali do meu lado sempre. E aí, quando eu voltei, eu entendi que aquelas pessoas sempre tinham uma outra família do outro lado. No meu trabalho, sempre vai ter uma família do outro lado esperando aquele paciente sair do hospital. Quando o enfermeiro sai de casa para trabalhar, ele deixa a família em casa. Assim como técnico, como médico, e que eles estão sempre se expondo muito. Então, por que não pensar para aquelas pessoas terem uma estrutura melhor, né? Que é a minha forma de salvar vidas. Então, sem dúvida nenhuma, essa vivência dentro da saúde, né, me proporcionou essa maturidade, né? Excelente, Joane. Essa questão que você fala, assim, da relação com o outro também, né? Como você percebeu, né, que você estava no local do paciente e o quanto era importante todas essas questões, né? E que me lembrou que a gente acabou de falar da palavra empatia, né? Que vem exatamente se colocar no lugar do outro. Mas que essa sua experiência no hospital, né? E também as outras, né, anteriores que te fizeram chegar até essa, né? Te capacitaram bastante para essa questão da maturidade, né? De ver o outro de outra forma, né? E de conseguir atuar com a saúde, mesmo sendo da arquitetura, né? A gente, assim, percebe, pensa, não tem relação, mas tem, né? Tem relação, esse profissional está em diversas áreas e a gente está podendo conhecer um pouco mais da sua história e da sua experiência enquanto
profissional da arquitetura. Está sendo maravilhoso esse momento aqui. E nós vamos seguir agora, né, para a nossa outra temática, né, mais uma das temáticas que a gente tem dentro desse processo da orientação profissional, que é o mercado de trabalho, né? Então, a próxima pergunta diz assim: o mercado é diversificado? Qual é a área mais procurada na arquitetura? O mercado é diversificado. Agora, a resposta de saber, ter a resposta para dizer referente a qual área é mais procurada, essa eu não vou saber te dar. Porque eu estou tão envolvida dentro da saúde que eu não consigo ter a métrica de quem está sendo mais procurado. Mas se a gente fizer uma análise geral, bem de fora, onde foi que a gente passou a maior parte do tempo durante a pandemia? Dentro de casa, né? E o que foi que as pessoas tiveram que fazer? Se adaptar a nova rotina, né? Estabelecer a questão de e você trabalhar as suas casas. Dentro da arrumar para trazer o trabalho para dentro de casa. Arrumar a casa porque não tinha mais o que fazer. Então eu vou ter que arrumar a minha casa. Aquilo que eu nunca paro para fazer, eu agora vou ter que fazer. Se a gente fizer a análise dessa forma, o mercado de interiores seria um nicho que estaria em ascensão. Já ouvi relatos de outros colegas, né, que não faltou trabalho durante a pandemia. Agora a gente tem a gente ainda segue sentindo o reflexo da pandemia. Existem fornecedores que só estão fazendo entrega para daqui a 120 dias de material. Existem obras que às vezes paralisam em virtude de 3 ou 4 funcionários terem positivado. A equipe da construção civil que estava atuando dentro do hospital, a gente fazia teste para começar a obra, vacina o tempo todo naqueles profissionais que estavam ali na linha de... Porque eles estavam na linha de frente também, eles só não estavam dentro do hospital, porque eles estavam num prédio anexo. Mas eles estavam na saúde, então eles precisavam estar com o reforço de vacina atualizado, né, com o seu cadastro em dia, para que tivessem com a saúde, né? A gente fez teste em todos os profissionais antes de começar, para que nenhum estivesse contaminando o outro, já que estaríamos em um número maior, ainda que no ambiente aberto, mas para que evitasse, né, a contaminação. Uhum. Então, acho que é isso. Sim, com certeza você respondeu essa pergunta, né? E aí a gente tinha falado anteriormente também dos outros, né, as áreas, né? A gente falou do corporativo, que vai trabalhar escritórios, dos comerciais, que vão trabalhar as lojas, de hotéis, né, que é outro nicho. Isso tudo envolve interiores? Sim. Isso tudo também pode ter a atuação do design de interiores? Sim. Precisa ser independente? Não deve ser independente. Nesse momento, acho que o design de interiores ele deve estar atuando junto com o arquiteto, porque existem responsabilidades técnicas que só o arquiteto tem, né? Então, mas o desenvolvimento do projeto junto, ele é diferenciado. Existe profissional que faz sozinho de arquitetura, o que o design de interiores faz? Existe. Mas provavelmente o nicho dele seja bem focado para aquilo, né? Vai ter o paisagismo, como a gente já falou, né? Restauro. Então, por aí. A gente já fez essa resposta. A gente percebe, né, por tudo que você disse, que é sim diversificado esse mercado, né? A gente, desde o comecinho que você falou de várias áreas de atuação, a gente pôde perceber de como é que está esse mercado de arquitetura e quais são essas diversas áreas. Você explicou muito bem, tá, Joane? E a próxima pergunta, dentro da mesma temática de mercado de trabalho, diz assim: como ocorrem os estágios de arquitetura? Os estágios, eles acontecem em diversas fases, né? Tem profissionais que têm menos tempo de atuação e que acabam contratando profissionais com menos experiência para dividir o conhecimento e irem juntos aprendendo. Existe outra fase em que o profissional de arquitetura já tem uma exigência maior sobre a sua responsabilidade, sobre o cliente que ele está tratando, e aí ele já pede um profissional de arquitetura, um estudante de arquitetura, né, o estagiário contratado, que já tenha habilidades superiores, né, e que possam estar agregando de forma direta e com menos supervisão do próprio profissional. Em ambas as partes, a gente vai precisar da supervisão do profissional, mas com tempos específicos,
né? Num primeiro momento, você gasta mais tempo, porque você está trocando mais experiência, e num segundo momento, você já faz uma entrega maior de serviço para o estagiário que vai estar ou ali no escritório, ou vai estar indo para a obra, te acompanhar na obra para ver como que é a atuação, ou vai estar te acompanhando numa loja para você estar fazendo uma especificação de material, né, onde você vai estar fazendo as escolhas de cores, de materiais, de revestimentos, para estar aplicando em algum projeto específico. Legal, Joane. E não tem essa pergunta aqui, mas eu acho que vale a pena sobre essa questão dos estágios, né? Os estágios na área de arquitetura, eles são remunerados? E como é que o aluno faz para buscar mais oportunidades para já se inserir no mercado? Eles podem ser remunerados ou não, de acordo com o nível de desempenho do estudante, né? E a gente recebe normalmente, quanto estagiário, me lembro que a gente recebia por hora trabalhada. Então, eu ia para a faculdade num turno e trabalhava 4 horas no escritório que a gente recebia por hora. E hoje já tem escritórios de arquitetura que fazem contratação até de arquitetos recém-formados para fazer a atuação, às vezes, de um dia na semana, ou então por uma entrega de um projeto que você fecha com um projeto, faz só aquele projeto e entrega. Você acaba se tornando um arquiteto recém-formado júnior, parceiro daquele profissional que já está em ascensão, que já está com mais tempo no mercado, né? E é isso. Faltou a resposta? Não, é isso mesmo. E assim, então, existem diversas formas de você conseguir um estágio ou um trabalho, né? Em termos de Sim. Se é carteira assinada, se a pessoa faz, né, entra como sócio, né, com alguém ali, se faz esse trabalho específico, né? Então, existem essas formas, né, dentro da área de arquitetura, como algumas outras áreas, que pode se atuar dessa forma, né? E hoje existe o Instagram que está aí e que você pode... Eu digo muito que você não é arquiteto ainda, mas se você começa a mostrar o seu trabalho enquanto estudante, e você está dizendo que você é estudante, na hora que você deixar de ser estudante, você vai lá no Instagram e vai botar que você deixou de ser estudante e passou a ser arquiteto. Seu conteúdo já está lá. Seu portfólio digital já está pronto. Você já tem a base para mostrar para o seu cliente o que você aprendeu. Eu sou do time que é antes feito do que perfeito. Então, se você começa a deixar de fazer conteúdos que são meramente pessoais para mostrar que você está em um canto ou outro e passa a colocar o que você está aprendendo ou não, estando naquele lugar ou em outro canto, você passa a gerar um conteúdo e vai ter pessoas, e vocês vão encontrar pessoas que vão se identificar com aquela forma que você está se expressando. Você está colocando o seu ponto de vista sobre aquela imagem, sobre aquele objeto, né? E aí essa percepção, acho que ela é... Eu não diria que é certa ou errada. Eu diria que ela é da escolha de cada um, né? De você ser um profissional em que tudo é perfeito, ou você se mostrar um profissional em eterno aprendizado, mas que você está em movimento. Acho que mais ou menos por aí. Sim, e assim, Joane, naquela eterna construção, como a gente estava falando, né? Como a gente disse anteriormente, a questão do hábito do estudo, né? Que na graduação você vai estudar, na especialização também, e por aí vai, né? Para você cada vez se especializando nas áreas que você tem interesse. Então, essa construção diária, né? De ser um profissional arquiteto, ser outro profissional, ela se faz de pouquinho em pouquinho, né? E como a gente falou até anteriormente também da questão do meio digital, e aí você já trouxe, né, o Instagram, que enquanto aluno, estagiário, já pode ir mostrando um pouco do seu trabalho, né? E você vai tendo aquelas pessoas que se identificam, como você trouxe muito bem aqui, que te admiram por aquele trabalho, né? E vão te encontrando, te procurando também. E eu acho que às vezes aí a gente vai mexer um pouco nos valores, sem querer confundir, tá? Mas aí a gente vai falar sobre o ser e não o ter. Você quer mostrar um profissional que você quer ter apenas as coisas, ou você quer ser um profissional que você está em constante aprendizado, trazendo pessoas que pensam como você para perto. Então, esse é o meu ponto de vista. E isso está na minha educação e está nos valores nos princípios que a minha família passou para mim, né? Então, não é certo e errado. É um momento de escolha, né? Escolher o que a gente entende ser o melhor.
Vai ter que ser sempre daquele jeito? Não. A gente, hora ou outra, vai poder voltar ao caminho de novo, viu que deu errado, não deu afinidade, a luz não brilhou, não teve uma luz no fim do túnel, a gente muda de novo e começa de novo. Não foi arquitetura, foi design de interiores, eu paro no meio da faculdade e vou focar naquilo que está me fazendo, que está me chamando mais, né? Não é o design de interiores, é belas artes, vou estudar belas artes. Não quero ficar aqui, quero ir para São Paulo, quero ir para a Espanha. Você vai conseguir, de alguma forma, fazer a absorção de uma identidade sua naquele seu caminho, né? Até o momento que eu acho que a realização chega. Sim, e algo bem importante da sua fala, que eu ouvi você falando, e para mim, eu sempre me remeto muito ao que faz sentido para aquela pessoa, né? Então, o que é que faz sentido, né? Para você que está aí do outro lado, para a gente que está aqui, porque o que faz sentido para mim, com certeza eu vou realizar da melhor forma possível. Eu vou me dedicar da melhor forma, né? Vou me entregar aquilo e, como a gente disse, vai brilhar meus olhos, né? E a consequência, o sucesso, na verdade, é a consequência do que vai vir, desse pouquinho que a gente faz e do que faz sentido para a gente, né? Então, entrando agora no nosso último bloco de perguntas sobre a temática de experiência, né? Nós temos uma pergunta que diz assim, Joane, qual foi a sensação depois de terminar o seu primeiro edifício? Só que, assim, adaptando nessa pergunta, eu acredito que seria melhor, qual foi a sensação depois de terminar o seu primeiro trabalho, de entregar, né, o seu primeiro trabalho, ou também dentro dessa questão, né, do primeiro edifício? Como é que você descreveria um pouco disso? É uma sensação de um filho nascendo, né? Você projetou, você trabalhou com o cliente a primeira vez, você gerou as ideias, você captou do cliente o que ele queria e quando você vê saindo do papel, é nascer um filho, sem dúvida nenhuma. E se você me perguntar quantos filhos eu tenho hoje, não sei te responder. Porque esse número, eu hoje prefiro quantificar em metros quadrados trabalhados. Eu não pontuo mais em prédios, em ambientes. Eu prefiro pensar que eu já tive a oportunidade de trabalhar em mais de 100 mil metros quadrados. Porque o número, eu acho que proporciona as experiências, quantifica as experiências. E 100 é 100, né? 100 é um número grande, né? Por que não pensar que eu posso pensar em 1000 daqui a 10 anos? Por que não fazer um planejamento? Por que não colocar como meta, né? Acho que é por aí. Sim, essa questão do planejamento me remete também ao planejamento de carreira, né? Que enquanto você já fez essa escolha de uma graduação, se formou, né, naquela área, você vai buscando trilhar os seus caminhos, você faz esse planejamento de carreira, né? Então, onde é que você vai estar daqui a 5 ou 10 anos, por exemplo, você começa a pensar sobre isso e a galgar esses caminhos, né, de forma planejando. Então, como você muito bem trouxe, eu quero ir para São Paulo, então eu vou me preparar, como é que eu posso ir para lá? Então, eu quero fazer uma especialização em alguma área mais diferente, então como é que eu posso trilhar o meu caminho para isso? Então, essa pergunta também nos remete muito a essa questão do planejamento da carreira. E é aquilo que a gente comentou mais cedo, né? Antes das câmeras ligadas, quando eu disse que a gente precisa saber se a gente quer uma carreira ou um emprego. A gente quer viver sabendo que todo mês a gente vai ter só aquilo, ou em algum momento a gente vai querer entender que a carreira que você quer, você vai ter que empreender e acreditar em você, para que você possa ter e determinar o seu salário. Eu acho que eu me encontro bem nesse momento, né? Se você imagina que isso é sucesso, eu prefiro nem falar essa palavra agora. Eu prefiro dizer que eu estou em busca de. E consciente da realização que eu tenho hoje. Ela, sim, é a base das minhas decisões atuais. Então, hoje eu tenho um emprego, porém, eu digo que eu sou minha chefe nos outros expedientes. Então, essa chefe é muito mais exigente do que a que paga o meu salário. E assim vamos fazer dar certo. Acho que a gente também não está aqui à toa, né? Espero muito ter contribuído com as pessoas que estão aí com dúvidas, querem saber como que é a vivência. Não é uma rotina fixa,
né? A gente precisa deixar isso bem claro. Não é uma rotina que começa todo dia sentado atrás da mesa e termina todo dia lá. E a gente precisa rodar bastante, andar em vários ambientes e saber usar todas as linguagens, se portar com pessoas diferentes, em ambientes diferentes. Então, se você tem essa percepção, ou se você tem curiosidade, vale encarar o desafio, porque não para. A gente continua o tempo todo aprendendo, todos os dias, vendo uma possibilidade nova, criando novas oportunidades, sim, todos os dias. Todos os dias a gente precisa entender que existe uma possibilidade de mais alguma coisa diferente dar certo. E o diferente vai ser certo ou errado? Não sei, mas vai depender de como a gente se aposta a se jogar naquele dia para fazer dar certo, né? Sim. Então é isso. Muito bom, Joane. Excelente todas as suas colocações. E já para a gente entrar nesse clima de despedida, digamos assim, né, para a gente ir para o finalzinho da nossa live mesmo, nós temos a última pergunta, que, assim, não foi de propósito, mas vai aparentar ser para fechar, né, nossa live nesse momento tão empolgante e interessante que a gente está aqui hoje, que diz assim: qual foi sua referência mais marcante? E você tem algum aprendizado que queira deixar registrado para todos nós? Tu vai repetir devagar. Sim. Vai, por partes. Pronto. Qual foi a sua referência mais marcante? Experiência mais marcante, na verdade? Tá. E se você tem algum aprendizado que você queira deixar registrado aqui para todos nós e para quem está assistindo a nossa live? A pandemia. A pandemia, sem dúvida nenhuma, foi a escola que veio para me mostrar para que eu tinha passado por tudo enquanto ser arquiteta. E tem me proporcionado, mesmo que na dor do outro, que a gente sabe que muita gente veio a óbito. A gente assistiu e, infelizmente, presenciou muitas famílias tendo suas perdas, né? Mas até no erro do outro, a gente pode identificar que a gente tem a forma de tirar uma coisa positiva, né? Então a gente pode errar agora. Se a gente não fizer o mesmo erro amanhã, acho que tá tudo certo. É por aí. Sim, isso mesmo. E a gente quer agradecer a todos que estiveram conosco, né, até agora nesse momento. E queremos agradecer, Joane, né, de forma muito especial. Obrigada, Mayara. Assim, o momento que a gente teve aqui foi muito bom, né? Tudo que você trouxe para os nossos alunos, para quem está nos assistindo aqui na nossa live, foi de forma clara, de forma didática, né? A gente conseguiu entender mais sobre a arquitetura, principalmente na área da saúde, né? Que acredito que muitas das pessoas não tinham ainda esse conhecimento dessa área tão ampla. E agradeço a todos que estão conosco, as alunas, né, que não puderam aqui estar por algumas questões, mas que mandaram suas perguntas. Obrigada a todo mundo, a Joane de forma especial, e até a nossa próxima live do projeto Conhecendo as Profissões.